Boa tarde, é com muita satisfação que eu venho apresentar meu projeto aqui na Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, cujo tema é Sociedade, Cultura e Poder. Meu nome é Silvio, sou do Brasil, atualmente mestrando no programa de pós-graduação em História Pública da Unespar, sob orientação do professor Ângelo Priori. Trago aqui hoje para apresentar a todos o meu trabalho, cujo tema é Análise do Sujeito Histórico no Paradoxo de uma Narrativa Conciliatória entre a Justiça e o Partido Político. Carta de Antônio Palocci ao PT. A finalidade do meu trabalho aí, ele tem identificar a formação discursiva de um delator, no caso, o Antônio Palocci, né? Vou fazer isso com base em uma carta que ele envia ao Partido dos Trabalhadores, manifestando sua insatisfação com a abertura do procedimento interno para apurar o acordo de delação premiada que ele promoveu com a Justiça brasileira. Então, o objeto de estudo vai ser essa carta. Aqui é o nosso autor da carta, o Antônio Palocci. Ele é médico de profissão, porém político de carreira, passando aí pela Prefeitura de Ribeirão Preto como vereador, posterior deputado estadual do Estado de São Paulo, pediu licença do cargo de deputado estadual para assumir a prefeitura, né, no cargo de prefeito do município de Ribeirão Preto, também no Estado de São Paulo. Já no ano de 1998 ele foi eleito novamente deputado e pediu mais uma vez afastamento para retomar ao cargo de prefeito da mesma cidade, Ribeirão Preto. Posterior, se licenciou também da função de prefeito e foi fazer parte da equipe de campanha do então candidato a presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Quando o presidente Lula logrou êxito na campanha e chegou à presidência do Brasil, o Palocci se tornou membro da equipe de transição de governo do presidente Lula e posterior assumiu o cargo de ministro da Fazenda. Ao término da gestão Lula, já com a candidata Dilma Rousseff, ele também vai fazer parte da campanha eleitoral, da parte da equipe de transição e, por fim, ministro-chefe da Casa Civil, um dos cargos mais importantes aí que assessora o presidente do Brasil. Mais à frente, ele vai pedir afastamento do cargo quando ele é denunciado por esquemas de corrupção. Já no ano de 2016, a Justiça brasileira decreta a prisão dele, né? E a partir daí ele começa a movimentar o acordo de delação premiada. Esse acordo de delação premiada, uma vez firmado, e o PT, ou o Partido dos Trabalhadores, toma conhecimento, eles abrem um procedimento interno para apurar o posicionamento do Antônio Palocci nessa delação. O Antônio Palocci, quando toma conhecimento também desse procedimento, ele escreve então essa carta no dia 26 de setembro de 2017 e encaminha ao Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. E nesse discurso, o então ex-ministro vai assumir certo paradoxo na sua fala, né? Ele retoma toda uma contextualização política aí, né? Se coloca como um bom militante do Partido dos Trabalhadores. Posterior, ele vai atacar a política de corrupção perpetuada pelo PT para se manter no poder, principalmente na figura do presidente Lula, porém, ao término da carta, ele se mostra ainda solidário às causas do partido. Essa é a carta que ele escreve, que é então direcionada, e qual vai ser nosso objeto de análise aqui no programa de pós-graduação. Para fazer a análise desse documento, eu vou utilizar duas linhas de pesquisa. Primeiramente, a análise do discurso e depois a análise documental. A análise do discurso, por quê? Em análise do discurso, uma corrente de estudo, uma disciplina que decorre da linguística de Saussure, ela vai fazer uma análise mais do texto, além as linhas superficiais, né? Seria uma análise partindo da ideologia do sujeito. E essa ideologia não é o mesmo tipo de ideologia, por exemplo, que a gente encontra em Gramsci, que seria uma ideologia de perpetuação do poder a partir de instituições. Não, essa ideologia na análise de discurso, ela tem a ver com a formação discursiva, ou seja, a linguagem em uso, ela, quando em contato, as pessoas têm um contato uma com a outra,
ao invés de você, do falante, passar uma mensagem, ele passa um sentido que será adquirido por quem a recebe e da mesma forma é remetido para ele. Ele vai reinterpretar esse texto e criar a sua ideologia. Então, quanto mais grupal, mais um ambiente com um discurso único, mais essa ideologia se fundamenta. Por exemplo, vamos pegar aí o discurso médico. Uma pessoa que convive num discurso médico, ele vai ter uma ideologia voltada para aquela linha de discurso. Diferentemente, por exemplo, de quem cresce numa área rural, que vai ter uma ideologia um pouco diferente da deles. E para isso aí eu vou usar 3 pensadores, que é a Annie Orlandi, o Michel Foucault e o Edmund Husserl. Já na análise do documento, eu vou usar os 3 escritores aí, principalmente em história pública, que é o Koselleck, o Brodel e o Kelly. O Kelly, pelo fato de ele ter criado na década de 1970 essa disciplina de história pública, inicialmente aí era uma disciplina que buscava inserir os historiadores no mundo fora acadêmico, ou seja, no mercado de preferência privado, e nesse sentido os historiadores aplicariam os métodos então pregados na academia fora dos muros acadêmicos, para interesse de terceiros. Já o Koselleck, ele vai tratar do espaço experiência e expectativa horizonte, expectativa horizonte. O espaço experiência seria aquelas lembranças recentes que a gente tem e que projeta num futuro como uma forma de criar uma expectativa. Porém, essa expectativa pode ou não se confirmar, o que seria nosso o horizonte de expectativa. Ela pode mudar o interesse, ela pode se perpetuar ou não. Já o Brodel, ele vai falar das 3 durações do tempo, a curta, a média e a longa duração. Então, quando a gente fala de curta duração, a gente vai pegar ali o sujeito inserido num período histórico mais recente, que pode se inserir desde dias até mesmo algumas décadas. Já a média duração aí seriam coisas de séculos, e por fim, a longa duração já seria uma coisa mais milenar, inserida de forma unânime na sociedade. A exemplo disso eu prego o próprio discurso, que a gente tem a retórica lá com os gregos, o discurso é uma coisa que vem sempre usado a longa data nas populações. Posterior aí a gente vê o discurso político estando numa forma mais consolidada já nos séculos posteriores, quando a democracia se consolida, e ultimamente, nos últimos anos e décadas, ela tem fomentado discursos que levaram populações inteiras a seguir uma única pessoa. A exemplo disso, eu pego o Hitler, que pelo discurso dele, ele conseguiu modificar toda a Alemanha ali e levar o mundo ao caos, que a gente sabe que resultou na Segunda Guerra Mundial. Também vou usar essas 2 leis, que é a Lei 2.850, de 2 de agosto de 2013, e a Lei 13.962, de 24 de dezembro de 2019. A primeira é a lei que traz a previsão da delação premiada, na verdade é colaboração premiada, o texto correto da lei, e apesar de esse instituto já ser previsto em outras leis, ele vai tomar uma forma melhor na 12.850. Posterior, a 13.962, ela vai aperfeiçoar a aplicabilidade dessa lei e completar algumas lacunas que até então ficaram vagas. E aqui, para ser mais específica aí, as falas da Orlandi, a qual ela fala que o sujeito se move entre o acaso e a necessidade. O Foucault, quando ele vai falar da microfísica do poder, ele traz algumas falas, entre elas, quando suscita a questão de discurso, que a aplicabilidade dele é em suscitar estratégias opostas de dar lugares a interesses inconciliáveis, o que poderia ser uma aplicabilidade aí do discurso do Palocci. Husserl, ele vai falar da fenomenologia, que toda consciência é a consciência dirigida a algo, ou seja, a gente só toma consciência a partir do momento que a gente tem contato com o objeto do qual a gente analisa, diferentemente daquela consciência autônoma da qual Descartes falava.
Esses são os meus historiadores aí, né, da linha de História Pública, da qual vão fazer embasamento da minha pesquisa, né, o Kozelek quanto ao espaço experiência, horizonte expectativa, as 3 durações do Bludel e Kelly quanto ao emprego dos historiadores, né, do método dos historiadores públicos fora da academia. O objetivo geral da minha pesquisa é investigar o sujeito histórico, né, no caso o Antônio Palocci, na carta do diretório direcionada ao Diretório Nacional dos Partidos dos Trabalhadores. Aqui é fundamentar o sujeito histórico, a ideologia que conformou esse sujeito, a qual fez com que ele tomasse a decisão de escrever aquela carta com aquelas palavras, fazendo apropriação da história da qual ele fez parte do PT para justificar seus atos. Os objetivos específicos são, né, o levantamento da biografia de Antônio Palocci, a identificação da deformação discursiva do falante, né, identificar os fundamentos históricos utilizados na construção textual e investigar o alcance do documento junto ao público, né? No caso, quando a gente, em história pública, quando a gente usa esse termo grande público, a gente está se referindo ao público fora do meio acadêmico, né? Então seria de uma forma ampla, que a gente aborda todo esse pessoal de uma forma ampla. Então, a finalidade, né, a conclusão do trabalho meu aí é que após o emprego das análises biográficas, documentais e biográficas, será realizado um comparativo entre a materialização discursiva em forma de texto, ou seja, aquele discurso produzido sobre as implicações das regras gramaticais, que denota somente aquilo que se lê e aquele discurso produzido a partir de uma ideologia, na qual se predomina uma determinada formação discursiva, tudo com a finalidade de se esmiuçar um documento de ordem pública. Documento este que é a Carta do Palocci, né? Um documento que com certeza irá compor a historiografia brasileira acerca da política. Eu espero ter sido claro, agradeço novamente aqui minha participação, me coloco à disposição. Meu nome é Silvio César Masqueto, nas redes sociais vocês podem encontrar como SC Masqueto, né? Meu telefone de contato é o 44991813106. Muito grato, tudo de bom para vocês. Um grande abraço.